Você vai sair desse vídeo sabendo escolher por conta própria em quais ações da bolsa investir. Então assista até o final. Olá, eu sou o Cole Rauch, tenho certificação em empreendedorismo e experiência em finanças. E hoje eu vou te mostrar como fazer você saber escolher uma ação por conta própria. Assim que você sair desse vídeo, você já pode fazer bom uso da nova habilidade que adquirir aqui. E é uma habilidade que é essencial na situação em que vivemos no mundo atualmente. Sabendo disso, você já parou para pensar em como escolher boas ações para carregar por muitos anos? Porque quando você investe em ações, não deveria estar simplesmente procurando a empresa que mais subiu nos últimos meses, a que apareceu na notícia de hoje, ou aquela que alguém indicou na internet. A ideia é muito mais simples: encontrar empresas boas, lucrativas, sólidas e capazes de continuar gerando resultados ao longo do tempo. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Eu vou te mostrar um método prático para analisar ações usando fundamentos da empresa e no final vamos transformar esses critérios em uma seleção de ações para uma carteira diversificada. Esse é o método fundamentalista. E nós vamos dividir essa análise em 3 grandes fundamentos: lucro, sociedade e negócio. Depois vamos aplicar esses critérios na prática para entender como chegar a uma seleção de boas empresas. Então deixe o seu like, se inscreva no canal para podermos começar. 1. O que realmente importa em uma ação? Antes de falar de indicadores, precisamos entender uma coisa. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. E uma empresa nada mais é do que um negócio. Ela recebe recursos, utiliza esses recursos em uma operação e ao final desse processo precisa gerar algo de valor maior do que aquilo que foi utilizado. É dessa operação que surge o lucro. Por isso, quando analisamos uma ação pensando no longo prazo, existem 3 grandes coisas que precisamos observar: o lucro da empresa, a sociedade da qual estamos nos tornando sócios e a qualidade do negócio. Esses 3 pontos formam a base do método fundamentalista. 2. Primeiro fundamento: lucro. Vamos começar pelo lucro. E aqui existe uma lógica muito importante. Sem lucro, não existe uma base sólida para o investimento de longo prazo. É o lucro que permite à empresa distribuir dividendos e também é um dos principais fatores relacionados à valorização da empresa ao longo do tempo. Se uma empresa aumenta seus lucros de forma consistente, existe uma tendência de que isso também seja refletido no valor da companhia. Mas não basta olhar apenas para o lucro de hoje, precisamos olhar para a consistência desse lucro. Tempo de bolsa. O primeiro critério é o tempo que a empresa está listada na bolsa. Esse período é importante porque permite observar um histórico maior de resultados. Uma empresa que está na bolsa há 10, 15 ou 20 anos possui muito mais histórico observável do que uma empresa que acabou de abrir capital. E isso importa porque estamos tentando descobrir se aquela empresa é realmente consistente ou se estamos olhando apenas para um momento específico. Por isso, dentro do método, buscamos empresas com aproximadamente menos 10 anos ou mais de bolsa, desejável, 6 a 10 anos aceitável, menos de 5 anos eliminatório. Quanto maior o histórico, maior a quantidade de informações que conseguimos analisar. A consistência do lucro. Mas existe um critério ainda mais importante: há quantos anos essa empresa consegue gerar lucro consecutivamente? Aqui, a preferência é ainda mais rigorosa. O objetivo é encontrar empresas que tenham um histórico de 15 anos ou mais de lucro consistente. Por quê? Porque uma empresa que já demonstrou durante muitos anos que consegue gerar lucro tende a ter uma probabilidade maior de continuar fazendo isso. É o chamado efeito de continuidade. Empresas que já apresentam bons resultados tendem a continuar apresentando bons resultados, enquanto empresas que historicamente apresentam problemas não necessariamente se tornam excelentes simplesmente porque parecem baratas. Por isso, em vez de tentar adivinhar qual empresa vai se recuperar no futuro, o método prioriza aquelas que já demonstraram qualidade. No nosso filtro, 15 anos ou mais de lucro, desejável; 10 a 14 anos, aceitável; menos de 10 anos, eliminatório. Então, se você guardar apenas uma coisa dessa primeira parte, guarde isso. Não procure apenas empresas lucrativas. Procure empresas que provaram que conseguem continuar lucrativas. 3. Segundo fundamento: sociedade. Agora vem uma parte que muita gente ignora. Quando você compra uma ação, você não está apenas comprando um número na tela. Você está entrando em uma sociedade.
e precisamos analisar se essa sociedade oferece proteção adequada para o acionista. Aqui entram alguns critérios. Tipo de ação. O primeiro é o tipo de ação. No Brasil, podemos encontrar diferentes classes de ações. Dentro do método, a preferência é pelas ações ordinárias. Normalmente, elas possuem o número 3 no final do código, por exemplo, o EG3. A ideia é buscar a mesma classe de ação que está ligada aos controladores da empresa. Isso proporciona uma estrutura societária mais alinhada com o acionista. Portanto, ação ordinária é o padrão desejável. O segundo critério é o tag-along, e esse é extremamente importante. Imagine que a empresa seja vendida ou que aconteça uma operação de fechamento de capital. O tag-along representa a proteção que o acionista minoritário possui nesse tipo de situação. Por isso, buscamos preferencialmente tag-along de 100%. Nesse caso, o acionista minoritário possui uma proteção muito maior caso ocorra uma mudança de controle. Então, 100% é o desejável. Percentuais menores podem até ser considerados em situações específicas, mas não são o padrão que queremos priorizar. Agora temos o free float. De maneira simples, free float é o percentual de ações que está efetivamente disponível para negociação no mercado. Quanto maior esse percentual, maior tende a ser a quantidade de ações distribuídas entre os investidores. O método utiliza como referência acima de 35% desejável, 15% a 35% aceitável, abaixo de 15% não desejável. Aqui existe uma diferença importante. Não precisamos necessariamente eliminar uma empresa apenas porque seu free float não é perfeito. Ele pode ser utilizado como critério de classificação. #controlador. Outro ponto importante. Quem controla a empresa? A preferência é por empresas privadas. A ideia é evitar empresas nas quais o governo seja o acionista controlador. Isso porque os objetivos de uma empresa e os objetivos de um governo podem ser muito diferentes. Uma empresa precisa buscar eficiência, geração de lucro e retorno para seus acionistas. Já uma empresa controlada pelo governo pode estar sujeita a decisões que não necessariamente têm como prioridade o retorno do acionista. Por isso, dentro do método, a empresa privada é o padrão desejável. Segmento de listagem. Também temos o segmento de listagem. A B3 possui diferentes níveis de governança e transparência. Entre eles está o novo mercado, que representa o nível que buscamos como prioridade. O novo mercado possui exigências maiores de governança e proteção aos acionistas. Por isso, novo mercado é desejável. Nível 1, nível 2 e segmento tradicional podem ser considerados aceitáveis, especialmente porque existem empresas antigas que foram listadas antes da existência ou popularização de determinadas regras de governança. E aqui existe uma observação importante. Se já verificamos individualmente critérios como ação ordinária e tag-along, o segmento de listagem se torna um pouco menos decisivo. 4. Terceiro fundamento. Negócio. Agora chegamos ao terceiro fundamento, e talvez seja aqui que esteja um dos pontos mais importantes de toda a análise, o risco do negócio. Uma empresa pode ser lucrativa, pode ter uma boa estrutura societária, mas se estiver excessivamente endividada, o risco aumenta. Por isso, o principal indicador que vamos observar aqui é dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador tenta responder uma pergunta simples. Quantos anos de resultado operacional seriam necessários para pagar a dívida líquida da empresa? O EBITDA representa, de forma simplificada, o resultado operacional da empresa antes de alguns efeitos contábeis e financeiros. Já a dívida líquida representa o endividamento da companhia descontado de suas disponibilidades financeiras. Então, quanto menor essa relação, melhor. Dentro do método, até 3 vezes é considerado um nível aceitável de endividamento. Entre 3 e 4 vezes já existe uma preocupação maior. Acima de 4 vezes, o risco começa a aumentar significativamente. É importante entender que dívida não é necessariamente algo ruim. Uma empresa pode pegar dinheiro emprestado para investir em expansão e gerar um retorno superior ao custo dessa dívida. O problema aparece quando o endividamento cresce a ponto de comprometer a capacidade da empresa de gerar resultado e pagar suas obrigações. Por isso, aqui temos um dos principais critérios eliminatórios do método, dívida líquida EBITDA de até 3. 5. Indicadores de eficiência. Depois do risco, temos alguns indicadores que ajudam a classificar a qualidade do negócio. Eles não precisam necessariamente eliminar uma empresa. Servem principalmente para descobrir quais empresas são mais eficientes. ROA.
O primeiro é o ROE, Return on Equity. De forma simples, ele ajuda a entender quanto o retorno a empresa consegue gerar sobre o patrimônio dos acionistas. Quanto maior, melhor tende a ser a eficiência. Como referência, 10% ou mais é o ponto de partida desejável. ROIC. Também temos o ROIC, Return on Invested Capital. Ele procura medir a eficiência da empresa em gerar retorno sobre o capital investido no negócio. Novamente, queremos encontrar empresas eficientes. A referência utilizada pelo método também parte de aproximadamente 10% ou mais. Mas é importante lembrar, esses indicadores variam muito entre diferentes setores. Por isso, não devemos analisar todos os negócios exatamente da mesma maneira. 6. Patrimônio e liquidez. Também podemos observar o tamanho da empresa através do patrimônio líquido e a facilidade de negociação através da liquidez diária. Como referência, patrimônio líquido a partir de R$ 1 bilhão, liquidez diária a partir de 10 milhões. Mas, novamente, esses critérios são classificatórios. Não significa que uma empresa será automaticamente ruim porque possui um patrimônio um pouco abaixo dessa referência. O objetivo é usar essas informações para diferenciar empresas mais fortes das demais. 7. Margem líquida e margem EBIT. Agora chegamos às margens. A margem mostra, de forma simplificada, quanto da receita da empresa consegue virar resultado. Imagine uma empresa que venda R$ 100 e tenha R$ 20 de lucro. Nesse caso, sua margem seria de 20%. Mas existe uma questão importante. Cada setor possui uma dinâmica diferente. Um supermercado pode trabalhar com margens bastante pequenas. Já uma empresa de tecnologia pode operar com margens muito maiores. Por isso, não faria sentido simplesmente eliminar todas as empresas com margens baixas. O método utiliza aproximadamente 4% como ponto de partida. Temos então margem líquida, margem EBIT. Quanto maiores e mais consistentes forem essas margens, melhor tende a ser a eficiência operacional. 8. E os setores. Agora temos um ponto fundamental. Quando falamos de ações, existem muitos setores diferentes. E não queremos construir uma carteira inteira concentrada em apenas um ou dois deles. Por isso, os setores servem como uma orientação para montar uma carteira diversificada. Você pode encontrar empresas interessantes em áreas como energia, serviços financeiros, saúde, tecnologia, alimentos, seguros, telecomunicações, indústria, construção, entre diversos outros. O objetivo não é obrigatoriamente investir em todos. O objetivo é evitar concentração excessiva. 9. Resumindo o método fundamentalista. Antes de partir para a prática, vamos resumir tudo. Lucro. Buscamos 10 anos ou mais de bolsa, 15 anos ou mais de lucro consistente. Sociedade. Buscamos ações ordinárias, tag along de 100%, free float acima de 35%, controlador privado, preferência pelo novo mercado. Negócio buscamos dívida líquida, EBITDA de até 3, ROE de aproximadamente 10% ou mais, ROIC de aproximadamente 10% ou mais, patrimônio líquido de aproximadamente 1 bilhão ou mais, liquidez diária de aproximadamente 10 milhões ou mais, margens líquida e EBIT de aproximadamente 4% ou mais. Mas atenção, nem todos esses critérios possuem o mesmo peso. Alguns são eliminatórios, outros são classificatórios, e essa diferença é fundamental. 10. Como aplicar o método na prática? Agora vamos imaginar que você tem uma planilha com centenas de ações. O objetivo não é analisar todas individualmente desde o início. Nós vamos filtrar. Imagine que começamos com mais de 400 ações. Primeiro, aplicamos os critérios mais importantes. Começamos pelo lucro. Eliminamos empresas com menos de 15 anos de geração consistente de lucro. Depois analisamos o tipo de ação. Eliminamos aquelas que não são ordinárias. Depois verificamos o tag along. Aqui vamos priorizar 100%. Em seguida, controlador privado, dívida líquida, EBITDA de até 3. Depois disso, teremos uma quantidade muito menor de empresas, e é justamente essa a ideia. O método serve para eliminar as empresas que não atendem aos principais critérios e concentrar nossa atenção nas melhores candidatas. Não precisa ser extremamente rigoroso em tudo. Existe uma armadilha aqui. Você pode pensar: então, preciso encontrar uma empresa que cumpra absolutamente todos os critérios. Não necessariamente. Alguns critérios são mais importantes que outros. Por exemplo, se você eliminar uma empresa excelente porque ela possui uma margem um pouco abaixo da referência, talvez esteja sendo rigoroso demais. Por isso, podemos trabalhar com uma classificação, verde ou padrão. Atende ao critério.
Amarelo atende parcialmente ou fica abaixo do desejável. Vermelho não atende a um critério fundamental e pode ser eliminado. Assim, conseguimos manter boas empresas no radar sem transformar a metodologia em uma regra engessada. 12. A parte mais importante: diversificação. Depois de filtrar as empresas, chegamos à etapa de montar a carteira. E aqui existe uma regra muito importante: não basta escolher as empresas com as maiores notas. Precisamos olhar os setores. A recomendação é trabalhar com aproximadamente 10 a 15 ações, e dentro delas pelo menos 8 setores diferentes. Por quê? Imagine que você tenha 10 ações. 5 são bancos, 5 são empresas de energia. Você possui 10 ações diferentes, mas está extremamente concentrado em apenas 2 setores. Se houver um problema específico nesses setores, uma grande parte da carteira pode ser afetada simultaneamente. Por isso, a diversificação é tão importante. NAR 13. Como montar a carteira? Uma forma simples de fazer isso é abrir uma planilha ou até mesmo um bloco de notas. Você cria 2 colunas, ação, setor, e começa a selecionar. Por exemplo, ação 1, setor, ação 2, setor B, ação 3, setor C, ação 4, setor D, ação 5, setor E, ação 6, setor F, ação 7, setor G, ação 8, setor H. Depois você pode repetir alguns setores. Não existe problema em ter 2 empresas de um determinado setor. O objetivo é simplesmente garantir que a carteira não fique excessivamente concentrada. 14. E se eu quiser mais de 10 ações? Sem problema. 10 é um bom ponto de partida. Você pode chegar a 12, 13, 14 ou 15. Mas depois disso, o benefício da diversificação começa a diminuir. A ideia não é ter 50 ações simplesmente para dizer que está diversificado. É ter uma quantidade suficiente de boas empresas para reduzir o risco específico sem transformar a carteira em algo impossível de acompanhar. 15. Como funciona o ranking? Agora existe uma maneira ainda mais prática de utilizar toda essa metodologia. Em vez de você fazer toda a filtragem manualmente, podemos transformar os critérios em uma pontuação. Cada ação recebe notas de acordo com seus fundamentos. Teremos 3 grandes notas: nota de lucro, nota de sociedade, nota de negócio. Depois, essas notas são combinadas em uma média ponderada para chegar a uma nota geral. Por exemplo, se uma empresa possui ação ordinária, tag-along de 100%, bom histórico de lucros e baixo endividamento, ela acumula pontos nesses diferentes critérios. Já uma empresa que apresenta vários problemas perde pontos. O resultado é um ranking, e isso torna o processo muito mais rápido. 16. Não precisa escolher apenas as primeiras. E aqui está uma informação importante. Não pense que você precisa obrigatoriamente escolher apenas a primeira ação do ranking, ou a segunda, ou a terceira. Se uma ação possui uma nota muito boa e atende aos fundamentos, ela pode ser perfeitamente válida mesmo estando em uma posição um pouco mais abaixo. O objetivo principal do ranking não é dizer a posição 1 é boa e a posição 20 é ruim. A lógica é muito mais próxima de vamos eliminar as empresas ruins e encontrar um grupo de empresas que apresentam fundamentos fortes. Por isso, uma empresa com uma boa nota pode continuar sendo uma excelente candidata, mesmo que esteja na 10ª, 15ª ou até 20ª posição. O mais importante é observar os fundamentos e a composição da carteira. E o 17. E os dividendos. Existe ainda uma consideração para quem já está na fase de usufruir dos investimentos. Se você já está vivendo da renda da carteira, os dividendos podem ganhar uma importância maior. Nesse caso, podemos observar métricas relacionadas à distribuição de dividendos. Uma delas é o Dividend Yield. Outra é o chamado Dividend on Cost, que procura mostrar quanto a empresa está pagando atualmente em relação ao preço que você teria pago pela ação no passado. Mas existe uma diferença importante. Para quem ainda está acumulando patrimônio, não devemos transformar dividendos no único critério de escolha. O foco continua sendo qualidade da empresa, geração de lucro, risco e capacidade de continuar crescendo ao longo do tempo. 18. O que fazer depois da seleção? Depois de aplicar todos esses critérios, você terá uma lista de empresas candidatas. Agora você precisa organizar essa lista. Anote: nome da empresa, ticker, setor, nota, principais pontos positivos, eventuais pontos de atenção. Depois você pode definir os percentuais que cada empresa terá dentro da carteira.
E aqui está uma das maiores vantagens de utilizar uma metodologia. Você deixa de tomar decisões baseadas simplesmente em emoção. Em vez de pensar, essa ação caiu, então vou vender. Ou essa ação subiu muito, então preciso comprar. Você volta para os fundamentos. A empresa continua boa, continua lucrativa, continua saudável financeiramente, continua atendendo aos critérios da estratégia. Se sim, uma oscilação de curto prazo não necessariamente muda a tese. E pronto. Agora você conhece a lógica completa do método fundamentalista para a seleção de ações. Nós começamos entendendo que uma ação representa uma participação em um negócio. Depois, analisamos 3 fundamentos: lucro, sociedade e negócio. No lucro, procuramos histórico e consistência. Na sociedade, buscamos proteção e alinhamento com o acionista. No negócio, procuramos empresas eficientes e com risco financeiro controlado. Depois, transformamos todos esses critérios em uma filtragem e, se quisermos mais praticidade, em um sistema de pontuação e ranking. Por fim, montamos uma carteira com aproximadamente 10 a 15 ações e pelo menos 8 setores diferentes. E talvez essa seja a principal mensagem deste vídeo. Você não precisa prever qual ação vai disparar amanhã. Você precisa aumentar as probabilidades de estar associado a empresas boas por muitos anos. O mercado vai subir, o mercado vai cair. Haverá notícias boas e ruins, algumas ações vão subir mais, outras vão cair. Mas, se a sua carteira estiver construída sobre empresas sólidas, lucrativas, eficientes e diversificadas, você terá uma base muito mais consistente para investir no longo prazo. Esse é o objetivo do método fundamentalista. Não tentar adivinhar o futuro, mas construir uma carteira baseada em fundamentos. E quanto mais você entender os critérios por trás das suas escolhas, maior será a sua convicção para permanecer indo mesmo quando o mercado estiver passando por momentos difíceis. Se você quiser saber como prosseguir a partir daqui e variar sua carteira, assista esse vídeo que está passando na sua tela. Fico feliz em ter te ajudado. Até a próxima aula.